um ditado que diz: o segredo da vida está nas coisas simples. Fácil de dizer, difícil de ser. São raros aqueles que conseguem alcançar este estágio na vida, deixar de lado as vaidades pessoais, as conquistas individuais e valorizar o que é simples. Viver intensamente o sentimento de amizade, a solidariedade, a causa dos menos favorecidos, o amor pelo ser humano. Felizes aqueles que têm a chance de estar com alguém que tem uma história pautada nesta simplicidade que estamos falando. E é este o caso de quem convive com Walter Bianchini, este filho de imigrantes italianos nascido em São Paulo. Ainda jovem, se formou na Escola de Agronomia de Botucatu e foi ser professor na Escola Técnica Agrícola de Paraguaçu Paulista. Atendendo o chamado de sua vocação em 1976, o jovem Walter vem para o Paraná viver o seu sonho de ser engenheiro agrônomo, extensionista da Acarpa, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Ali, como técnico local, deu os primeiros passos na sua vivência com os pequenos agricultores, iniciando uma carreira marcada pelo compromisso com os esquecidos do campo. Depois de 3 anos, Walter foi promovido para coordenador em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. Marcada pela história de luta dos pequenos agricultores, Walter e sua companheira Fátima tiveram um papel importante na militância do que era o início da luta dos trabalhadores em um Brasil que vivia à sombra da ditadura militar. Diferente do que poderia se esperar, para Bianchini, a vocação pelos excluídos não foi uma barreira para que seu trabalho fosse reconhecido pelos colegas de trabalho, lideranças e a direção da Emater. Foi convidado para ocupar o cargo de chefe regional de Curitiba, uma região importante da Emater. Nesta função, Bianchini pôde demonstrar sua vocação pelo diálogo. Formou uma equipe com colegas que passaram a ser amigos e companheiros para a vida. Walter construiu uma liderança na classe agronômica. Foi presidente do Núcleo de Curitiba da Associação dos Engenheiros Agrônomos. 3 anos depois, assumiu a função de gerente estadual no escritório central da Emater. Contribuiu para a construção da proposta mais avançada da extensão rural brasileira na época, a opção pela agricultura familiar, com forte enfoque ambiental. Com seus companheiros, levantou temas que só 2 décadas depois viriam a ter importância nacional e mundial. Ainda arrumou tempo e espaço para olhar pela causa dos extensionistas. Teve papel importante na criação da Associação dos Funcionários da Emater e do Sindasp, iniciando a luta pela cidadania na extensão rural. A brilhante carreira de extensionista foi bruscamente interrompida por aqueles que ainda não entendiam os ideais democráticos que o país buscava reconquistar. Ao lado de sua valorosa Fátima, Bianchini passou para uma nova fase em sua carreira. Iniciou o DESER e, junto com seus companheiros, construiu ao longo de mais de uma década uma referência no país e na América Latina no campo das políticas públicas para a agricultura familiar. Foi nesta fase que Bianchini estabeleceu relações sólidas com as lideranças e as organizações do mundo da agricultura familiar, a academia e setores dos governos estaduais e federal. Com a eleição do presidente Lula, Walter Bianchini foi chamado a Brasília como representante do estado do Paraná para compor a equipe de transição, junto com a companheira Gleice Hoffmann. Sua carreira de técnico militante foi coroada quando o presidente Lula indicou Bianchini para integrar sua equipe de trabalho. O seu conhecimento e talento foram servir ao cargo que passou a ocupar de secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Colocou em prática uma vida de trabalho. Fiel às suas convicções, imprimiu um ritmo intenso de trabalho sob o lema: não vamos reinventar a roda, vamos avançar a partir do que foi construído. Sob sua liderança, sua equipe contribuiu decisivamente para que em apenas 2 anos o PRONAF triplicasse os recursos para a agricultura familiar. Walter Bianchini, que pelo seu exemplo demonstra que é fácil ser simples sem deixar de ser grande em seus atos.